bem, vocês estão me ouvindo? Que difícil, né? Essa palestra é silenciosa. Eu achei muito maluco isso, de chegar aqui no palco e estar um silêncio, ao mesmo tempo ter 3 palestras acontecendo ao mesmo tempo. Bom, vamos lá. Espero que vocês gostem. Eu sou Estefânia. Eu sou gerente BIM e inovação da Sondotécnica e também sou pesquisadora visitante do MIT, no departamento que chama Sensible City Lab. Sensible, com a ideia da cidade sensorial, né? O pessoal pensa que é a cidade sensível, que é mais... Seria bonito também, né? Mas é a cidade sensorial. Bom, eu vou passar aqui um pouco das questões. Eu tive a oportunidade de ir para lá, na minha bolsa de doutorado, uma bolsa da CAPES, com apoio da Sondotécnica. Eu fiquei lá alguns meses, e agora a Sondotécnica é parceira do MIT, e a gente está aqui apresentando aqui, esse trabalho. Vamos lá. Algo que está acontecendo. Ah, não é aqui, desculpa. Parece que eu tenho que apontar lá, né? Não? Parece que não está indo. Ah, foi. Ah lá. Aqui está o Rio de Janeiro, né? É uma brincadeira que isso é real, né? E é o Rio. Esse aqui parece real, mas, na verdade, é uma IA, né? E essa outra imagem, que parece que não é real, né? Desculpa os textos em inglês, ela é real, né? Então, essa é uma brincadeira, né, para mostrar o quanto... E eu acho que está passando automaticamente, vai ser meio enlouquecedor, eu vou ter que ficar voltando aqui. Então, isso aqui é uma... Eu vou voltar aqui para vocês... Opa! Está indo para frente, calma. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Preciso de apoio para voltar, parece. Alguém me apoia aqui. Está indo para frente só. Tem como voltar? Bom, mas então, enquanto... Olha que bonito, pelo menos fica rodando, né? Eu tenho apoio para voltar o slide. Que ele foi para frente. Ah, tá. Perfeito. Eu estava de ponta cabeça. Aí fica fácil. Calma lá. Então, a ideia é que hoje em dia a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o que a gente enxerga, porque nem sempre o que a gente enxerga é real. E os dados estão aí, né? Essa foto desse lado daqui, é uma foto feita na cidade de São Paulo, por um helicóptero, em 2017, pelo GeoSampa, que é o responsável pelo mapeamento da cidade. E aí, do outro lado, lado direito, tem, quer dizer, no lado esquerdo, né, no lado direito de vocês, é o mapeamento... Opa, vamos de novo aqui. Tá agilitado aqui. É a restituição aerofotogramétrica feita com base nessa foto. Então, a pessoa olha a foto e aí vai fazendo o mapa, né? Então, uma interpretação fotográfica, né? Essa outra imagem aqui não é uma foto preta e branca, não é uma foto feita com uma qualidade... É a mesma máquina fotográfica, a mesma altura de voo, é a favela de Paraisópolis, um trecho da favela de Paraisópolis. Né? Olha a densidade que é, né? Super densa. E esse aqui é o mapa. É o mapa desse trecho da cidade, com a mesma escala gráfica. Então, isso significa o quê? Que são várias pessoas que não têm endereço. Tem endereço oficial. E não é exceção, né? Praticamente 1/4 dos moradores nas áreas urbanas vivem em favela, no mundo, né? Então, é um problema que a gente precisa enfrentar. Como que a gente consegue representar esses espaços? E não é uma coisa muito simples, né? Porque a topografia tradicional, ela tem uma dificuldade muito grande de conseguir os pontos de visadas necessários para esses miolos de quadra, né? Então, os equipamentos tradicionais não dão conta. E a gente precisa atuar nessas áreas, né? Então, normalmente, né? Opa, os slides estão brigando comigo hoje, né? Mas a gente vai com paciência.
O que as cidades fazem? Elas voam normalmente com o avião, né? com a aeronave tripulada, faz as fotografias e depois faz a restituição aerofotogramétrica, né? Que é com esse... É o mesmo sentido que a gente faz com o olho, né? Tem esse par, junto o par, né? Um par de foto, mesma ideia dos nossos olhos, e com esse par a gente consegue ter a 3 dimensão, né? Então, o restituidor profissional acaba fazendo o mapa da cidade dessa forma. A maioria das cidades fazem assim, e hoje em dia a gente começou a ter a possibilidade de fazer com drones, com uma outra tecnologia que voa muito mais baixo que a aeronave tripulada, muito mais barata, não precisa ter hangar, né? É outra situação. E a gente consegue, por computador, ortogonalizar aqueles milhares, aí não são só 2, aqueles pares, né? A gente tem milhares de pontos que se juntam, é o mesmo ponto que foi visto em diversos ângulos, e aí a gente consegue montar um mapa, né, dessa cidade. Agora, é o seguinte, quando a gente voa, as situações nas favelas são muito complicadas, porque a gente não consegue enxergar tudo que está lá, né? Então, tem viela que está passando, né, que tem telhado que está obstruindo, tem vias que estão ali dentro, tem lugares que a gente acha que são casas, que são só telhados, a gente imagina que são casas, na verdade são o puxadinho, né? Então, como a gente consegue interpretar essas áreas olhando somente com o drone? Então, e aí isso é a realidade, né? Quando a gente coloca o pé no chão, a gente vê a situação mais complexa, né? Aí eu chamei meu filho, que está fazendo cinema, para visitar as favelas e ver o olhar que ele poderia atuar, e também alguns moradores da favela com câmeras fotográficas. Essas daqui são fotos da Júlia Mantovani, que é da Sondotécnica, que é especializada em fazer levantamentos em favela. Ela trabalha nessas áreas. E esse aqui é um outro olhar, né? Das mesmas áreas. Olha que interessante, né? Então, quer dizer, dependendo do nosso ponto de vista, a gente tem diferentes formas de enxergar as mesmas coisas, né? Olha, chega a ser bonito, né? Então, é o olhar do morador, é o olhar de um filho que está fazendo cinema, né? Outros tipos de cantos e de lugares que conseguem se enxergar. E, na verdade, são os mesmos lugares e tem toda essa complexidade mesmo, né? Essa aqui é a favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Isso é para mostrar que a gente, como hoje a gente tem acesso a muitas informações, a muitos dados, e o que mais importa é a gente conseguir interpretá-los, saber para que a gente quer, né? Aquela ideia do qual é o nível de informação que eu quero, né? O nível de informação que eu preciso, né? Então, para que eu vou fazer esse levantamento? E aí vem uma pergunta, quando eu estava lá no MIT, assim, qual que é o melhor equipamento para poder fazer levantamento em favela? Né? Na verdade, a resposta é depende. Né? Depende de vários fatores. Então, como que a gente pode avaliar? Então, foi selecionada uma área, essa aqui, no caso, é Jardim Colombo, é um trechinho da favela de Jardim Colombo. O mesmo percurso foi feito com 5 diferentes equipamentos. E aí a gente pôde analisar esses dados, os resultados, para ver as diferenças. Né? Diferenças de qualidade e também as diferenças de portabilidade, de logística, que também pode ser muito importante e determinante numa área como essas complexas. Né? Então, levantamos ali a Silvia, que é a nossa gerente de ciência e cartografia lá da Sondotécnica. São vários equipamentos e diversas empresas participaram. Então, a Ruraltec, a Guandaline, o pessoal, o Luiz Facchini também. Enfim, o pessoal apoiou aí. E aí fizemos o levantamento, exatamente o mesmo percurso, com diferentes equipamentos. E aí, olha que divertido, porque são equipamentos LiDAR. O LiDAR é assim, ele vai é como esse negócio, vai e volta e a gente mede a distância. Vai e volta, mede a distância, então tem um ponto. E você fala, então é super preciso, realmente é super preciso. Então, o levantamento que eu tenho é o levantamento do que não tem o que discutir. Mas olha só como interessante, como ponto de vista, como a lente, como equipamento interfere na nossa interpretação do que é o real. Está vendo aqui, ó? Olha só, esse foi um dos equipamentos.
olha só o resultado de outro equipamento. Aí você fala, puxa, bem pior. Não, por exemplo, esse aí eu andava assim, ó, como se fosse uma cafeteira andando para lá e para cá, super rápido. Né? Olha esse aqui, que diferente. Dá para ver o desenho aqui, né? Do lado da lata. Então, é o mesmo lugar, né? Eu peguei um trechinho só para sentir que aqui tinham pessoas ali conversando, né? Em volta daquela lata. Então, o que é interessante? São 5 diferentes equipamentos que deram esse resultado. Bom, e aí fizemos um levantamento na favela do Vidigal. Esse levantamento, ele foi feito numa área de mais de 15 mil metros quadrados, foram 840 metros lineares ali de viela percorrida. Foi num momento difícil, dezembro e janeiro, que é o momento que tem Natal, Ano Novo, né? Mas a gente conseguiu concentrar durante 7 dias, 8 pessoas, uma equipe formada por 8 pessoas, e foi usado esse equipamento Naves, que é esse que você veste. Então, tem uma possibilidade de portabilidade muito grande, né? E ó, foi feito um levantamento assim, ó. Olha que interessante. E também uma equipe de topografia tradicional, né, para conseguir fazer com que a gente conseguisse ter os pontos georreferenciados adequadamente. Então, olha o resultado. Dá vontade até de sentar, né, nessa escada, né, tomar um solzinho. E aí, o que é isso, né, esse levantamento de nuvem de pontos? É um levantamento que acaba formando esse modelo aí 3D, que é formado por pontos. Cada ponto é um ponto que sabe a sua localização, né, o XYZ e o RGB, né, a sua cor, né, no caso dessa. E aí você consegue enxergar essas imagens dessa forma. Mas olha que interessante, quando a gente começa a se aproximar, ela é rarefeita, né? Então, a interpretação dessas imagens é algo que é realmente desafiador, né? A gente conseguir interpretar esse tipo de imagem. Olha, são pontos, né, que começam a se espaçar. O que é escada, no fim, o que é parede? Então, a gente começa a espaçar. E aí, aqui é o pessoal do laboratório do MIT, eles começaram a ver esse material chegando para conseguir trabalhar com inteligência artificial e conseguir definir, porque, imagina, os pontos, eles têm uma certa crise de identidade. Eles não sabem o que eles são, se eles são parede, se eles são escada, se eles são porta, né? E a gente precisa indicar para eles também o que eles são. Então, esse trabalho com inteligência artificial é justamente para a gente conseguir entender melhor esse material, né? Só que, para quem nunca visitou uma favela, é muito complicado. Então, um dos recursos que a gente usou foi colocar óculos de realidade e fazer eles visitarem, né, o levantamento, como se fosse um street view, né, que foi feito, um trabalho que eles conseguiram... É um street view, mas com LiDAR, então, quer dizer, tinha uma precisão, dava para medir, mas foi feito um levantamento que eles puderam visitar. Um dos pesquisadores falou, eu falei, é muito complexa, a favela não é assim, isso aqui pode ser uma roupa pendurada no varal, ou pode ser um fio de eletricidade, né? Então, para saber essas questões, a gente colocou... Porque aí a pessoa falou, mas é complexo como? É complexo como um aeroporto? É mais complexo que um aeroporto? Eu falei, é outra coisa, né? Eu pensei, não estou entendendo nada, né? Então, vamos visitar, né? Então, foi um jeito interessante de visitar a área, né? Então, foi feita uma visita virtual, né? E aí, qual que é o trabalho que está sendo desenvolvido? Justamente conseguir identificar a segregação, primeiro uma classificação dos pontos, né? Esses pontos, o que eles significam, e aí para conseguir segregar, separar e trabalhar em cima dessas áreas, né? Então, saber o que é a escada, o que é a parede, e aí, olha, tá vendo? Começa a conseguir identificar qual que é o sentido, né, de cada um desses pontos aí. Esse aqui é um trabalho feito pelo Sensible, já há um tempo. Eles levantaram 2 vielas na Rocinha, justamente. E o resultado é justamente a gente conseguir rapidamente, com inteligência artificial, entender essa morfologia, né, dessas áreas. E aí a pergunta que se faz é, realmente o que seria a modelagem da informação nesses casos, né? Será que a gente realmente precisaria modelar
modelar no conceito que a gente tem de vetorização, né? O quanto que a gente precisaria vetorizar, exatamente o que era necessário vetorizar para conseguir fazer um mapeamento, para conseguir dar melhores condições, fazer intervenção, né? E uma das questões que a gente se coloca é: será que realmente é necessário a gente fazer esse mapeamento vetorizado de todas essas áreas? Então, ó, o nosso parceiro já terminou ali. A gente tem mais uns tempinhos aqui. Então, aqui está o conceito que está no Sensible City, que é justamente a gente tem uma quantidade muito grande hoje de dados, deixa eu voltar, disponíveis, que são de celular, que são pessoas caminhando com o celular, na verdade, georreferenciado, são dados que a gente consegue pegar com sensores como o LiDAR, e a gente tem uma proximidade com essa computação, né? Então, hoje a gente tem esse potencial de coletar muitos dados. E aí, como que a gente lida com esses dados? Como que a gente estrutura esses dados, né? Como seria o tal do IFC, a estrutura desses dados, pensando nas áreas urbanas, pensando nessas intervenções maiores, né? Como que eu estruturo esses dados? Como que eu modelo essas informações? E aí, por exemplo, questionamentos: será que somente a porta, a gente não poderia só vetorizar as portas e elas dariam toda a informação das famílias, né, que estão morando lá, de qual família, como que eu consigo associar um banco de dados, né, com essas áreas? E eu estou fazendo uma provocação mesmo. O quanto que efetivamente a gente precisa modelar. Modelar no sentido tradicional, né? Que a gente entende por modelagem. Esse é um outro trabalho realizado pelo Sensible City, muito interessante, que tem lá em Nova York, a ilha de Manhattan, aqui estão os táxis todos, e conseguiram coletar todas essas informações, quais são os percursos desses táxis. E imaginar se eles pudessem compartilhar os percursos, dava para ver por onde eles estavam começando um caminho, para onde eles gostariam de chegar, quanto que a gente conseguiria diminuir se a gente usasse um transporte compartilhado, né? E essa ideia foi feita antes, inclusive, desses aplicativos móveis que hoje a gente vê de compartilhamento, né? Então, são dados que estão disponíveis hoje, né? São dados que as cidades produzem, né? As cidades produzem, e como que a gente consegue estruturar esses dados, lidar com eles, para poder sair um projeto adequado para a gente, né? E até uma manutenção, operação, uma simulação das nossas áreas, né? Então, esse aqui, eu tenho ainda 2 minutinhos, mas eu já estou finalizando. Esse é um resultado. O projeto que foi desenvolvido lá no Vidigal foi selecionado para a Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza. E esse é uma palhinha do que está lá hoje exposto. Então, é um levantamento feito conforme eu mostrei, né, com o Naves. Então, aqui algumas das imagens que estão lá expostas. Foi exposto num stand super legal, assim, tem uma sala que entra e tal, e tem as entrevistas que foram realizadas, tem toda uma explicação das pesquisas que estão sendo feitas em relação a esses levantamentos e como que a gente consegue fazer a modelagem de todas essas informações para extrair desses dados para sair informações úteis, né? Então, essa aqui é uma palhinha, né, do que está sendo exposto. Esse aqui é o stand ali, eu aqui com o Fajardo, que é um dos idealizadores do projeto. Então, é isso que eu tinha aqui para passar. Eu estou à disposição de vocês para a gente depois poder conversar mais. Obrigada.